Olá pessoal, tudo bom? Nessas semanas 3 e 4 do PET-7, nós vamos falar um pouquinho sobre as radiações eletromagnéticas, né? Continuando, né? Mas agora dentro das radiações emitidas pelo núcleo atômico, pelo átomo, o que pode acontecer? Então, em primeiro lugar, nós vamos falar de uma radiação muito importante aí, que são os raios-x. Né? Quem descobriu os raios-x foi um físico chamado William Conrad Roentgen, né? E segundo, de acordo com os experimentos que ele estava fazendo, ele estava esperando um tipo de radiação, de repente apareceu outro e porventura colocou a mão entre a fonte de radiação e uma tela na qual ele esperava um efeito e apareceu o esqueleto da mão dele, né? Depois ele tirou a fotografia, a radiografia na realidade, da foto que eu vou mostrar aqui da esposa dele, da mão esquerda, até com aliança. E dentro de pouco tempo isso já foi apresentado para a sociedade e com isso o William Conrad Roentgen, foi uma das primeiras celebridades da física a ficar famoso, né? As radiografias dele eram disputadas na época, né? Pelo efeito, né? Possibilitou-se dessa forma com os raios-x, né, fotografar os órgãos internos, né, fazer essas radiografias, né, porque os raios-x eles são capazes de atravessar os materiais sólidos, né, é uma onda eletromagnética de alta frequência, como a gente já conversou lá nas aulas anteriores. E eles têm um poder muito grande, a capacidade de ionizar, são uma radiação muito penetrante, ionizante. Eles têm capacidade de arrancar elétrons das camadas mais externas do átomo. E por isso são chamados de radiação ionizante, podendo até atravessar camadas atômicas antes de serem absorvidos ou espalhados. Então, os raios-x, como eles já têm uma alta frequência, um pequeno comprimento de onda, eles têm uma capacidade enorme de atravessar os tecidos, né? E por que nas radiografias só aparecem os ossos? Porque os ossos, eles são duros, eles têm maior densidade. Então, os raios-x já têm mais dificuldade de atravessá-los. Por isso que eles absorvem mais os raios-x e nas radiografias aí sai melhor a foto do esqueleto, né? E hoje, como que é importante o raio-x, né, gente? Acontece um problema lá, será que eu torci o pé? Será que foi uma lesão? Será que trincou? Será que quebrou? Não, não quebrou. A gente, para tirar a dúvida, vai lá e faz um raio-x. Então foi uma revolução. Sem contar as radiografias, os exames por tomografia computadorizada também são feitos por raio-x. Né? Os raios-x são produzidos através da movimentação de elétrons numa nuvem eletrônica do átomo e podem ser produzidos também pela desaceleração de um feixe de elétrons, que é o que acontece lá no canhão lá do raio-x quando a gente vai fazer exame. Aqui nós temos uma fotografia da primeira radiografia do mundo, né, ela foi realizada em 22 de setembro de 1895. Nesse dia, o Roentgen pôs a mão esquerda de sua esposa, Anna Bertha Roentgen, no chassi do filme fotográfico, né, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Revelando o filme, lá estavam para confirmação de suas observações a figura da mão da sua esposa e seus ossos dentro das partes moles menos densas. A descoberta foi anunciada na imprensa no dia 5 de janeiro de 1896. O prêmio Nobel de Física foi atribuído a Roentgen em 1901, tem uns que colocam em 1902. Então foi o primeiro Nobel da ciência também, foi do William Roentgen. Foi uma descoberta muito importante. Ele mesmo ficou muito assustado, né, com o efeito, né, ele ficou famoso. Nós também temos aí estudos importantíssimos a respeito de radiações emitidas pelos estudos de Merry e Pierre Curie. E eles mostram que raios semelhantes eram emitidos por alguns elementos químicos, como tório, polônio e o rádio, que hoje nós sabemos que são os materiais, que são elementos radiativos. Os núcleos desses elementos emitem radiações, por isso foram chamados de elementos radiativos. Essa radiação é emitida espontaneamente por esse núcleo de um elemento químico, assim também como o urânio, que é usado lá nas usinas atômicas, né, para produzir energia, para produzir armas atômicas, o plutônio. E por que esses elementos eles emitem essas radiações? Porque eles são instáveis, são átomos pesados.
E essa instabilidade do átomo, essa capacidade de emitir essa radiação é chamada de decaimento radioativo. A grande maioria dos átomos de decorrência natural na Terra são estáveis, ou seja, não emitem radiação espontânea, mas alguns elementos são instáveis e podem emitir outros tipos de radiação, como a alfa, a beta e a gama. Então, o que vem a ser um raio alfa ou uma partícula alfa? A partícula alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ela equivale ao núcleo de hélio. E ela tem carga positiva, porque os prótons têm carga positiva. E como os prótons e os nêutrons têm massas praticamente iguais, né, sendo que a do nêutron é levemente maior, a partícula alfa ela é pesadinha comparando com as outras, né, com a beta. E então, que nós estamos falando aqui, a partícula alfa, ela nada mais é que o núcleo de hélio, composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Agora, os raios beta também são, num decaimento, eles são emitidos, mas o raio beta, ou partícula beta, já é uma partícula que se assemelha ao elétron, ele tem carga negativa. Quando o núcleo emite um elétron ou uma outra partícula emite um elétron, ele está emitindo uma partícula beta. Mas os elétrons são muito pequenos, têm massa praticamente tendendo a zero. Então, já são partículas mais leves. Né? Nós temos também os pósitrons, que são elétrons com carga positiva, tem a mesma massa do elétron, mas são mais carga positiva, que pode também ser emitido. Agora, a radiação gama é a radiação mais forte que existe, ela é uma radiação eletromagnética, ela não tem massa, ela não tem carga elétrica, é uma onda eletromagnética de grande energia, emitida diretamente pelo núcleo atômico, quando se quebra o núcleo atômico com alto poder de penetração, porque ela tem a maior frequência de todas as radiações e com isso ela tem o menor comprimento de onda e com essa capacidade ela tem capacidade de penetrar, uma capacidade de penetração muito forte em tecidos duros, em substâncias que são muito sólidos, por exemplo. Aí que nós analisamos aqui que muitos livros de física ou de química, isso aqui faz parte da física moderna, a blindagem das radiações emitidas pelo núcleo do átomo depende do poder de penetração de cada uma. As partículas alfa, elas são formadas de 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é pesada. Então, uma folha de papel aqui já segura uma partícula alfa. Partícula beta, que seria um elétron, né, que já é leve, já tem um poder quanto menor a partícula, menor o poder de penetração dessa partícula. Então, para segurar uma partícula beta, já seria necessário uma folha de alumínio. Agora, a radiação gama, ela é altamente penetrante, ela é neutra. Então, para segurar é chumbo com concreto. Então, lá em Chernobyl, por exemplo, onde tem um reator que continua emitindo radiações gama o tempo todinho lá, faz uma proteção, uma blindagem com chumbo e concreto para segurar essa radiação, ok?